Eu vou fazer uma apresentação para vocês de como é o laboratório de energia solar da URGS. Começamos com um pouquinho assim para lembrar da história, é que esse laboratório já é bem antigo, então em 1976 existia o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica de Minas e de Materiais, que persiste até hoje, e ali tinha uma área de energia e em 76 foi que começou esse laboratório, ou era chamado de Grupo de Energia Solar. Depois, em 1980, houve a construção do prédio para o Laboratório de Energia Solar no campus do Vale, vinculado ao PPGEM. E com o passar do tempo, em 1986, o grupo de energia dentro do PPGEM, ele cresceu e acabou formando um outro programa de pós-graduação, que é o programa de pós-graduação em engenharia mecânica, que também tem até hoje. As primeiras dissertações foram do PPGEM, depois de 1988 começaram a ser dissertações do PROMEC, e hoje elas são divididas. Tá? Depois, em 2004, nós tivemos a instalação fotovoltaica conectada à rede, para ver assim como de 10 em 10 anos acontecem coisas. Em 2014, nós tivemos a instalação do simulador solar de flash, nós vamos ver daqui a pouquinho também. E hoje em dia nós temos no pós-graduação, porque tem alunos de iniciação científica, tem outros também, mas no pós-graduação tem 4 alunos de doutorado vinculados ao PPGEM e 2 vinculados ao PROMEC, e no mestrado tem 5 do PPGEM e 1 do PROMEC. Então, esse em primeiro lugar, agora o posicionamento do laboratório fica bem perto do pórtico da URGS, no campus do Vale. Tá? Esse aqui é a parte da Bento Gonçalves, na entrada do campus do Vale, e o LabSol fica em frente ao LAMEF, do outro lado. Na verdade, ele fica mais fácil de acessar ele para quem está saindo do campus do Vale. Ali tem, digamos assim, uma visão de satélite também um pouquinho mais localizada. Então ele tem um prédio principal, depois tem um prédio anexo, tem outros prédios anexos aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, onde tem a infraestrutura dessas pesquisas vinculadas à energia solar. Esse é o prédio principal, a gente chama ele de Laboratório de Energia Solar. Essa é a fachada norte. Ele tem, na parte de baixo, coletores solares que fazem aquecimento de ar para manter o prédio aquecido no inverno, e na parte de cima ele tem módulos fotovoltaicos instalados no seu telhado com conexão à rede, que na época, em 2004, quando isso foi instalado, na verdade era um dos pioneiros do Brasil, não tinha esse tipo de sistema. Na verdade, não tinha nem legislação ainda que prevesse esse tipo de conexão à rede, mas claro que em outros lugares do mundo já se fazia isso. Isso aqui é dentro do laboratório, então tem aqui uma sala de aulas práticas que é utilizada eventualmente, né, onde tem esses bancos. Isso aqui é um outro ângulo da mesma sala. E tem uma série de experimentos, não é só usado para aula prática, esse ambiente também é usado às vezes, para alguns experimentos de mestrado, e os alunos vão montando conforme a necessidade. Isso aqui já é um outro ambiente, né? Parece a mesma sala, mas é uma outra sala, onde tem várias bancadas com vários tipos de experimentos que são feitos simultaneamente, e quando termina o experimento se desmonta uma bancada, remonta depois para aproveitar. Esse aqui é uma sala de computadores, onde os bolsistas vão produzir. Muitos trabalham com software, mas muitos também trabalham só com, assim, para uso analisar os dados que foram medidos no laboratório. E essa aqui é uma sala dos bolsistas de pós-graduação, que eles ficam ali com, né, inclusive tem outras mesas em outros ambientes do laboratório, mas essa é uma sala de estudos, vamos dizer assim. De vez em quando se usa também como ambiente de reunião. Então, esse aqui é um diagrama que um aluno fez para mostrar o prédio principal, que é o que está na frente, o laboratório de energia solar, e o anexo que está atrás. Dá para ver que ali tem uma plataforma. Esse estudo até foi feito para ver projeção de sombras e coisas desse tipo, e estava sendo montada essa plataforma para exposição de módulos fotovoltaicos no prédio de trás. Esse é o terraço desse prédio de trás, que é o anexo. Então esse terraço ele tem na parte de cima uma plataforma, e tem uma instalação também já feita aqui, e quase tudo que vocês estão vendo montado foram feitos assim, são alunos de pós-graduação
e de graduação que fazem as montagens, e com isso a gente vai também aproveitando para fazer as nossas pesquisas, né? Ali da ponta do prédio dá para ver o terreno, né? E então nesse terreno tem aqui na frente um container, que é o que nós vamos ver agora a seguir. Depois eu vou chamar a atenção de outras coisas, mas esse aqui tem um container. Dentro desse container nós temos um sistema de simulador solar de baixa qualidade, apenas para fazer uma longa exposição do módulo. E ali no meio tem um sistema de medição de radiação, tem uma sala de aula lá no fundo, aqui tem uma sala de experimentos térmicos. Então tudo isso faz parte do laboratório, essa área externa também. Dentro do primeiro container que vocês viram ali, nós temos um sistema com várias lâmpadas. Essas lâmpadas iluminam o módulo fotovoltaico. Eu tenho um conjunto de ventiladores também para manter a temperatura adequada. O módulo deve ficar aquecido com a própria lâmpada também, e deve ficar com uma iluminação próxima da radiação solar durante muitas horas. Então essa é uma técnica de fazer um estudo para ver qual é o efeito prolongadamente expondo o módulo à radiação solar. A gente chama de light soaking, e com isso se verifica o resultado de ensaios de periódicos assim. Aqui de novo tem aquela estrutura que a gente tinha visto antes, né? No caso aqui ela está sem os módulos, e embaixo um gabinete que é utilizado. Esse gabinete ele gira, fica ali no meio do terreno, e esses são testes que a gente faz no módulo sob exposição, a gente chama de radiação solar natural, é exposto ao sol mesmo, porque tem o simulador solar com aquelas lâmpadas que vocês viram, e tem o simulador solar de flash também que a gente vai ver. Mas isso aqui são gabinetes para fazer ensaios, toda uma eletrônica ali preparada para fazer essas medidas. Esse aqui já é o mesmo prédio que tem o anexo, aquele que tem o terraço, mas agora visto na fachada sul. Ali dá para ver aquela estrutura e alguns equipamentos que ficam dentro desse prédio. A gente chama esse prédio do prédio do simulador, porque lá dentro tem um gabinete, um outro gabinete, que foi montado inclusive com recursos de pesquisa para fins de, assim, a partir de materiais utilizados em uma câmera frigorífica. Então foi montado um sistema que a gente chama de simulador solar para abrigar um equipamento. Esse equipamento sim foi importado, né? Ele é feito na Suíça, onde lá no fundo, atrás dessa caixa, tem o que a gente está vendo aqui à direita em cima, é um gabinete com lâmpadas, e depois ali atrás tem parece uma geladeira preta grande, e na verdade é uma fonte que vai alimentar as lâmpadas desse flash, que durante 10 milissegundos ele ilumina uma área onde tem um módulo fotovoltaico. E na figura da direita embaixo é o gabinete, a parte interior dessa câmera, né, que a gente chama de túnel isso. E é como se fosse uma câmera fotográfica gigante, porque é todo ele preto para absorver a luz. Então, um diagrama é mais ou menos assim. Aqui à direita a gente tem uma fonte, depois um sistema de iluminação. Essa iluminação passa por algumas janelas, que são chamadas de colimadores, de maneira que o módulo fotovoltaico receba a luz em uma área até de 2 metros por 2 metros, uniformemente iluminado. E o tipo de radiação, que nem tem essa figurinha aqui embaixo, é que a luz, o espectro, distribuição espectral da radiação solar em vermelho é da radiação solar real, e o azul seria de uma lâmpada de gás xenônio, e essa lâmpada ainda tem uns filtros para tirar esses picos exagerados ali, de maneira que a distribuição acaba ficando bem parecida com a radiação solar. Então, depois de fazer a exposição do módulo, esse aqui é uma sala da frente que tem um controle, a gente faz um ensaio e uma medição da curva característica que aparece aqui no computador, né, graças a um equipamento aqui para fazer uma varredura de tensão durante o flash. E isso também pode, o módulo que vai ficar exposto a esse flash, ele ser previamente acondicionado numa câmara térmica. Isso aqui é um gabinete de aquecimento, é um aquecedor feito para colocar, por exemplo, um módulo a 60 graus. Aqui tem resultado, por exemplo, de tensão de circuito aberto em várias temperaturas, e com isso dá para calcular os coeficientes da variação de uma característica elétrica com a temperatura. Uma imagem vendo as portas abertas, é um aquecedor, tem os ventiladores em cima para circulação de ar, e com isso dentro do túnel
ele quando abre as portas pode receber o flash para fazer uma medição. E também nós usamos o mesmo túnel para fazer ensaios de eletroluminescência. Esse ensaio é feito assim: se pega um módulo fotovoltaico, se coloca uma fonte de tensão, circulando a tensão de forma contrária do que normalmente o módulo geraria. Então, com isso, passa uma corrente através das células e gera uma imagem infravermelha. Então, com uma câmera fotográfica que nós adquirimos extraindo o filtro infravermelho, a gente consegue capturar imagens como essas aqui. Nesse caso aqui, é um exemplo da degradação que acontece, que é num sistema chamado esse PID, é a degradação induzida pelo potencial. Se aplica 1000 volts durante uns 2 dias em cima do módulo, e ele acaba ficando com essa imagem da direita aqui, que ele está degradado. Nem todo módulo degrada assim, mas esse está degradado porque houve uma perda de potência em algumas células. E esse ensaio de eletroluminescência permite prever isso. Ou seja, a primeira imagem, a da esquerda, é o módulo intacto, né, com boa qualidade, e o módulo da direita é um módulo que já sofreu degradação. Essa degradação, inclusive, é reversível se a gente inverter a polaridade e deixar mais alguns dias no sentido contrário. Aqui é um segundo exemplo da eletroluminescência, feita também naquele túnel do simulador solar, sem o flash, né? Mas tirando uma imagem no momento em que um módulo que aparentemente era bom, se consegue perceber que ele realmente está todo quebrado. Porque na imagem visual e olhando o módulo, mesmo com uma lupa, a gente não percebe isso. Apenas se vê que a curva dele não é muito boa. A curva do módulo era muito mal. E ao fazer a eletroluminescência se verifica o porquê que a curva era ruim. É porque o módulo de fato está quebrado, deve ter sofrido algum acidente, caiu no chão, alguma coisa assim. Também fazemos análise termográfica. A análise termográfica é feita com termógrafo. E aqui no caso é um exemplo de um módulo fotovoltaico. Esses dois que estão à direita, na verdade é o mesmo módulo em duas situações. Eles estão protegidos, isolados por trás, mas o módulo de cima está em circuito aberto e o módulo de baixo é o mesmo módulo, mas ele está em curto-circuito. E quando o módulo fica em curto-circuito, na verdade, uma parte da energia que é produzida pelo módulo, que é transformada em eletricidade, é dissipada no cabo, enquanto que quando ele está em circuito aberto, ele acaba ficando mais quente. E a imagem da esquerda é uma imagem mostrando uma célula com defeito, porque tinha quebrado uma célula, então aparece um aquecimento localizado quando a gente coloca em curto-circuito esse módulo, e é muito fácil de verificar isso. Também temos equipamentos para fazer a determinação da distribuição espectral da radiação solar, não só no flash, lá no flash também, mas também no Sol, diretamente no Sol. E aqui é um exemplo. Bom, a imagem, o gráfico da esquerda são, na verdade, tipos diferentes de materiais que têm uma resposta espectral diferente. Então tem de silício, silício amorfo, germânio, silício. Então são vários materiais diferentes, né? E aqui à direita são a distribuição espectral em várias horas, quer dizer, durante três momentos medidas às 9, às 13 e às 18 horas, mostrando em um dia como está variando a distribuição espectral da radiação solar. Isso aqui também já é uma imagem da infraestrutura que a gente tem ali, porque o laboratório, para fazer ensaios de inversores, ele tem duas tensões, quer dizer, ele tem um trifásico e de 380, né, que para cada fase neutro eu tenho 220 volts, e um trifásico de 220, que eu tenho 127 volts entre neutro e fase. Então isso a gente consegue determinar ensaios de diferentes inversores. Aqui à direita é um dissipador de 50 kW, que é feito com uma carga resistiva para eventual ensaio de inversores. Embaixo é um analisador de energia, e isso é usado dentro de uma sala que é o nosso laboratório de ensaios de inversores. Então, além de inversores pendurados na parede, que foram feitos ensaios, a gente tem uma salinha, vocês podem ver, tem 2 ar-condicionados ali, porque esse ar-condicionado ele tanto serve para retirar o calor desses equipamentos, para manter frio, mas também pode ser usado para esquentar o ambiente, porque às vezes é necessário fazer um teste
um teste de laboratório com um inversor, mas com um ambiente a 40 graus, por exemplo. Então é utilizado nos dois sentidos. Depois também tem ensaios térmicos, são feitos no laboratório. E essa bancada de equipamentos, né, daqui a pouco a gente vai ver de novo aquela imagem do terreno completo, é feito num laboratório que trabalha mais com essa parte térmica. Aqui embaixo tem alguns equipamentos, como medidor de vazão, tem calibradores de corrente para medir potência elétrica com precisão, banho termostático e sistemas fotovoltaicos, fotovoltaicos não, sistemas térmicos, tanto tubulares quanto de coletores planos, que são montados e utilizados por alunos para fazer ensaios de dispositivos. O que eu estava me referindo é justamente essa área que eu estou mostrando agora, com o mouse, é a área a gente chama de mini lab, porque é um laboratório de dimensões menores, e ali é uma área onde é feita os ensaios térmicos. Essa parece um assoalho erguido ali, é uma plataforma que é giratória também, assim como esse aqui do meio, que é onde se mede o módulo fotovoltaico. Isso aqui é para poder orientar esses coletores melhor de manhã, de tarde, perto do meio-dia, em situações diferentes. E aquela sala lá no fundo é uma sala de aula que é essa que vocês estão vendo aqui, dentro daquela casinha. É uma casa chamada Casa Alvorada. Ela foi feita com princípios de utilização de poucos materiais e pouca energia na hora de construir a casa, mas ela é utilizada como sala de aula, geralmente ou em dia de aulas práticas de graduação, para fazer uma exposição inicial, ou as aulas de pós-graduação, que normalmente a aula de pós-graduação tem menos alunos, é uma capacidade de 15 alunos aqui, então tem um quadro branco, tem essa mesma sala agora num outro ângulo, tem um monitor ali que ajuda o professor a fazer uma exposição sobre essa aula. Então esse é o Laboratório de Energia Solar. Obrigado.